Ela escolheu seguir pelo rio, e foi justamente o rio que a levou para onde a fronteira entre natureza e poder deixa de existir. Na região de Trinidade, a água carrega não apenas árvores e folhas, mas também histórias que não aparecem em relatórios oficiais. Para Emma Johansson, 41 anos, jornalista sueca, esse trajeto marcou o início de uma narrativa em que sua voz gravada no gravador se tornou mais importante do que qualquer carta enviada à redação. Emma sabia no que estava se metendo. Não era iniciante. Já tinha reportagens em campos de refugiados, investigações sobre corrupção, matérias sobre o derretimento do gelo ártico. Mas aqui a aposta era outra. As florestas da Bolívia estavam sendo derrubadas ilegalmente e, segundo suas informações, os mesmos caminhos usados para levar madeira eram também usados pelos narcotraficantes. Fazer uma reportagem nessa área não significava apenas mostrar a destruição da natureza. Era um golpe direto contra um sistema em que o lucro vale mais do que a vida. Em Trinidade, ela se encontrou com o guia. Chamava-se Miguel. Homem de uns 35 anos, rosto queimado de sol e olhar atento. Sabia se manter calmo, mas falava pouco. "Você precisa entender", disse ele na beira do rio enquanto colocavam o caiaque na água. "Aqui ninguém espera por estranhos. O rio é bonito, mas ao longo dele valem outras leis." Emma pegou o gravador e ligou. Reportagem: Bolívia, região de Trinidade. Estamos descendo um afluente. Comigo está o guia local, Miguel. Vamos de caiaque. Meu objetivo é ver as áreas de desmatamento ilegal e registrá-las. O rio está tranquilo, mas Miguel avisa. Esta é uma zona onde atuam não só madeireiros. O caiaque deslizou suavemente pela água. Ao redor erguiam-se paredes de verde. A selva era densa, barulhenta. Gritos de aves, zumbido de insetos, ocasionais saltos de peixes. Emma remava junto com Miguel, tirava fotos das margens. Às vezes a câmera captava mais do que árvores. Na areia, pegadas grandes e pesadas demais para serem de turistas. Depois de algumas horas, passaram pela primeira clareira. Na margem, troncos imensos estavam empilhados, ao lado restavam galões vazios e garrafas plásticas. Emma ligou o gravador. Encontramos um ponto de corte. Árvores derrubadas, troncos preparados para transporte. Nenhum trabalhador à vista. Está silencioso. Parece que foram avisados da nossa aproximação. Miguel olhou em volta e disse, curto, "Não demore, mais adiante é pior." A água os levava mais fundo na mata. A corrente ficava mais forte, as margens se estreitavam. A selva se inclinava sobre o rio, como se fechasse o céu. Emma sentia a ansiedade crescer dentro dela, mas também entendia, era exatamente por essas imagens e registros que tinha vindo. Ao entardecer, pararam numa pequena praia. Miguel acendeu o fogo, tirou arroz e feijão. Emma se sentou ao lado, ligou o gravador. Primeiro dia, percorremos cerca de 20 quilômetros. Vi uma área de desmatamento. Aqui trabalham pessoas que não se mostram, mas deixam rastros por toda parte. O clima é pesado. Miguel quase não fala, mas seu rosto está sempre tenso. Ele tem medo, e eu entendo por quê. A noite trouxe chuva. As gotas tamborilhavam na lona da barraca. A terra amolecia. Deitada, Emma ouvia e tentava dormir. Mas em certo momento lhe pareceu ouvir vozes entre o barulho da água. Levantou-se, prestou atenção e ouviu risadas baixas na beira do rio. Ela pegou o gravador e sussurrou. "É noite. Acabei de ouvir vozes na margem. Não vejo ninguém, mas estão perto. Se esta gravação for preservada, é porque fomos notados." Pela manhã, voltaram ao rio. A névoa cobria a água, escondendo as margens. O caiaque avançava devagar na cortina leitosa. De repente, surgiu uma canoa da neblina. Dentro, 3 homens. Os rostos cobertos por bonés e lenços. Olhavam em silêncio, até que um deles perguntou,
Para onde estão indo? Miguel respondeu: turistas, estamos fotografando aves. Os homens trocaram olhares, a canoa virou e seguiu rio abaixo. Emma ligou o gravador. Acabamos de encontrar 3 homens numa canoa. Estavam armados. Perguntaram para onde íamos. Miguel disse que somos turistas. Eles nos deixaram passar, mas agora sabem que estamos aqui. O dia inteiro passou em tensão. Emma fotografava novas clareiras, acampamentos vazios, marcas de motos nas margens. Mas a cada curva sentia que alguém os esperava. À noite, encontraram abrigo sob uma rocha. Miguel disse: hoje fomos longe demais, amanhã será mais difícil. Emma ligou o gravador. O primeiro dia termina. Vi áreas de corte, uma canoa com homens que certamente não eram turistas. Tenho a impressão de que nos deixaram passar de propósito, para depois ver para onde seguimos. Amanhã, talvez, fique claro o que isso significa. Ela desligou o gravador, deitou e ficou olhando para a escuridão. A selva tinha vida própria, gritos de aves, grilos, o som da água. Mas entre esses sons, voltava a ouvir passos. E foi nesse instante que Emma pensou pela primeira vez. Talvez sua reportagem já tivesse se transformado em outra história, aquela em que não é a jornalista quem escreve sobre os fatos, mas ela própria quem se torna personagem deles. Ainda tinha esperança de que a noite tivesse enganado seus ouvidos, que passos e vozes fossem apenas fruto da imaginação. Mas o segundo dia no rio provou: aqui, estranhos nunca passam despercebidos. Na região de Trinidade, tudo o que se move vira alvo de observação. E Emma Johnson agora fazia parte desse jogo. A manhã começou com névoa pesada. O caiaque deslizava devagar, as margens sumiam atrás do véu branco. A água parecia imóvel, mas a corrente puxava para baixo. Emma ligou o gravador. Segundo dia, visibilidade mínima. O rio está encoberto pela névoa, só se ouvem aves e raros saltos de peixes. Mas a sensação de não estarmos sozinhos continua. Não sei por quanto tempo ainda poderemos seguir antes que nos parem de novo. Miguel remava firme, sem falar. Seu silêncio pesava mais que qualquer palavra. Às vezes virava a cabeça para trás, como se conferisse se estavam sendo seguidos. Emma notou e registrou. O guia está tenso. Ele olha para trás o tempo todo. Isso significa que também sente a ameaça. Confio em sua experiência, mas sua preocupação fala por si só. Pouco depois, encontraram novos rastros. Na areia da margem, marcas fundas de botas. Ao lado, uma caixa vazia de munição. Emma fotografou e registrou. Encontramos vestígios de homens armados. Na areia, uma caixa de balas. Prova clara de que aqui atuam não apenas madeireiros. Estamos numa zona controlada por traficantes. Miguel apressou. Não fique aqui, é perigoso ficar à vista. Voltaram ao rio. Mas logo outra canoa surgiu da névoa. Desta vez eram 4 homens. Rostos cobertos, armas expostas. Um levantou a mão. Parem! O caiaque parou. O homem perguntou: quem são vocês? Miguel respondeu: turistas fotografando aves. O silêncio durou alguns segundos. Então um disse: não podem descer, voltem. Emma segurava o gravador debaixo do casaco e murmurava. Fomos parados. 4 homens, armados. Disseram, não podem seguir, voltem. É uma ordem direta. Temos que decidir, obedecer ou procurar outro caminho. A canoa sumiu na névoa. Miguel suspirou fundo. Agora, eles já sabem quem somos. Vai ser mais difícil. Emma sentiu um frio por dentro. Entendeu. Não era só um encontro, era uma marca. Agora estavam na memória dos que controlavam o rio. Tentaram seguir por um afluente lateral. O rio se estreitava, a corrente ficava mais rápida.
Árvores caídas bloqueavam trechos, o ar parecia mais pesado. Num ponto, o caiaque prendeu num tronco e virou. Miguel, com esforço, o puxou para o raso. Pararam para descansar. Emma gravou. Entramos num afluente. O rio é estreito, corrente forte. O caiaque quase virou. Saímos na margem. Vejo novos rastros, lixo, galões vazios. Alguém esteve aqui recentemente. Estamos literalmente seguindo os passos de pessoas que certamente não são turistas. Enquanto comia pão seco com água, olhava para a mata. Entre as árvores, uma sombra se moveu. Ligou o gravador novamente. Vi movimento. Alguém está na floresta. Não se mostram, mas estão perto. Miguel disse baixo. Não olhe, apenas me siga. Seguiram pela margem, arrastando o caiaque até encontrar um trecho de águas calmas. Voltaram ao rio, mas a inquietação permanecia. Ao anoitecer, chegaram a uma curva larga. O rio se abria formando uma lagoa. Na margem, uma cabana velha, o telhado caído, paredes chamuscadas. Miguel sugeriu passar a noite ali. É um abrigo, melhor que a barraca. Emma gravou. Encontramos uma cabana abandonada. Está vazia, mas há sinais de que foi usada. O fogo foi aceso aqui há pouco tempo. Não sei por quem, mas é claro que este ponto ainda serve de apoio. A noite na cabana foi inquieta. Através da chuva, ouviam-se vozes. Às vezes parecia que alguém andava em volta. Emma mantinha o gravador na mão e, quando os ruídos ficaram mais claros, sussurrou. É noite, escuto passos em volta da cabana. Eles não se aproximam, mas circulam. Estão nos vigiando. Sabem que estamos aqui. De manhã, encontraram pegadas frescas na areia diante da cabana. Estranhos haviam rodeado o acampamento à noite. Emma registrou. Rastros na cabana. Estivemos cercados. Observaram, mas não entraram. Isso significa que estão monitorando, não agindo, ainda. O dia foi pesado. A chuva não cessava, a corrente se tornava mais forte. O caiaque rodopiava, batia nas pedras. Em certo momento, uma onda os cobriu e Emma quase perdeu o gravador. Apertou-o com força e falou ofegante. A corrente é forte, quase viramos. Segurei o gravador. Se esta gravação sobreviver, saibam, tentei contar a verdade até o fim. Ao entardecer, outra canoa apareceu. 2 homens mascarados apenas observaram em silêncio. Um levantou a arma e fez um gesto. Para cima. O caiaque obedeceu. Emma gravou. Eles estão aqui de novo. Observam cada movimento. Agora nem falam, só gestos. É um controle sem palavras. À noite, Miguel disse: estamos presos. Eles nos conduzem como querem. Não escolhemos o caminho, são eles que decidem. Emma registrou. Hoje percebi, não temos mais rota. Seguimos apenas onde eles permitem. Não somos mais livres. Sua voz soava firme, mas carregava cansaço e medo. Ela ainda pensava que tinha escolha, mas no terceiro dia, o rio mostrou. A escolha já tinha sido feita por ela. Na região de Trinidade, a estrada pertence àqueles que decidem em silêncio, com um gesto de mão, um olhar debaixo do boné. Emma Johansson ainda segurava o gravador, mas agora ele lhe parecia menos uma ferramenta de jornalista e mais a última ligação com o mundo onde sua voz poderia ser ouvida. A manhã seguinte trouxe chuva pesada. O caiaque era arrastado pela corrente, a água batia nos bordos. Emma ligou o gravador. Terceiro dia. Estamos no rio. A chuva não para. A água é forte, nos leva embora. Estou cansada, mas continuo gravando. Sei que isso pode ser importante. Seguimos para onde o rio e aqueles que o vigiam nos deixam ir. Miguel remava em silêncio.
O rosto contraído não olhava para trás, mas os ombros erguidos revelavam alguém que a todo instante espera o golpe. 1 hora depois, eles avistaram uma canoa. Ela estava na margem, amarrada a uma árvore. Não havia ninguém dentro, mas havia caixas. Na tampa de uma delas, letras desenhadas, em parte apagadas pela chuva. Emma fotografou e ligou o gravador. Encontramos uma canoa vazia. Dentro, caixas. Vejo vestígios de marcação, mas as letras estão lavadas. Miguel disse, não toque. Ele sabe o que isso significa. Eles seguiram viagem, mas a sensação de estarem sendo vigiados só aumentava. Cada curva do rio parecia um olhar alheio. Ao meio-dia, chegaram a um grande alargamento. Na margem havia um acampamento. Vários toldos de lona, a fogueira ainda soltava fumaça. Ninguém à vista, mas objetos ficaram. Canecas, garrafas plásticas, pedaços de corda. Com a mão trêmula, Emma começou a gravar. Chegamos a um acampamento. Havia gente aqui até pouco tempo. Eles foram embora, mas talvez estejam nos observando da mata. Miguel disse, não demore. Eu sinto que aqui somos intrusos. Partiram depressa, sem permanecer. Mas à noite a história se repetiu. Outro acampamento, outros vestígios, o mesmo vazio. Emma disse ao gravador, o dia está terminando. Encontramos 2 acampamentos. Estão vazios, mas recentes. Tudo indica que estão nos conduzindo. Seguimos por uma rota que não é nossa. E eu entendo, isso pode ser uma armadilha. A noite passou em sobressalto. Passos soavam na mata. Várias vezes alguém se aproximou da cabana onde se abrigaram. Emma ligava ao gravador e, em sussurros, registrava cada ruído. Os passos voltaram. Eles não se escondem, andam em círculos. Não consigo dormir. Sei que estão nos testando. É pressão. Estão deixando claro, não mandamos aqui. Ao amanhecer, a chuva cessou. Voltaram ao rio. Emma sentia que quase não tinha forças, mas continuava segurando o bravador como se esse fosse o seu dever. Um banco de areia surgiu da névoa no último instante, como se o próprio rio decidisse onde terminaria sua rota. O caiaque virou de lado, a proa escorregou pela areia molhada e parou. A chuva, ora engrossava, ora rareava, e o ar trazia um cheiro adocicado e terroso de madeira molhada. Emma mal teve tempo de recuperar o fôlego e entendeu que não estavam sozinhos. 4 homens esperavam na margem. Não tinham pressa, não se agitavam, apenas estavam ali, como se o tempo lhes pertencesse. Bonés na cabeça, tiras de tecido no rosto, jaquetas escurecidas pela umidade nos ombros. As armas à vista. Miguel, na popa, murmurou algo quase inaudível, como se palavras a mais pudessem mudar o resultado. Não podiam. O primeiro a se mover foi um alto, de ombros largos. Deu um passo na água e a onda lambeu preguiçosa o seu coturno. O rosto coberto, o olhar direto. Não se apresentou, não perguntou nada. Apenas estendeu o braço e, como quem ajuda a desembarcar, ofereceu o cotovelo a Emma. O gesto parecia cortês só por fora, o aperto era de aço. Ela tentou instintivamente soltar o braço, os dedos em seu cotovelo cerraram mais. Pelo lado apareceu o segundo, num movimento seco, pegou sua mochila e puxou a alça do ombro. O caiaque adernou. Miguel, por reflexo, estendeu a mão para a mochila, e o terceiro, com um gesto curto e seco, pousou a palma no peito dele. Não bateu, não empurrou, apenas deixou claro, não. Miguel ficou imóvel, como se o tivessem colado à borda. Turista, disse o primeiro, não como palavra, mas como marca num formulário. Não eram necessários esclarecimentos. Emma tentou dizer, sou jornalista, mas a frase não saiu de imediato, a voz ficou presa na garganta. A água sussurrava na areia, a chuva chiava nas folhas, e seu I'm a journalist soou fino e deslocado, como o grito de uma gaivota no ronco de um motor.
Ninguém dos 4 pediu que repetisse. Era como se já soubessem disso. Os dedos no cotovelo a giraram para a margem. As pernas tremiam traiçoeiras, não de frio, mas pela ideia de que cada passo, dali em diante, já não lhe pertencia. A areia prendia as solas, as botas afundavam meio palmo. Algo estalou atrás, o segundo abria sua mochila. Emma se virou por reflexo. No ar cruzou uma ordem curta em espanhol, sem raiva ou irritação, só necessidade operacional. A mochila foi fechada com a mesma rapidez e limpeza com que fora aberta. Mais rápido, disse o alto, não de forma rude, apenas acelerava o processo. Levaram-na até a parte seca do banco. A parede da mata ficava a poucos passos. A selva, carregada de água, parecia um muro de feltro verde. Emma sentiu a correia do gravador cortar a palma. Não lembrava quando a apertara, mas agora os dedos seguravam o aparelho como a última linha com um mundo em que ainda existiam sentido e destinatário. Deixa, disse o segundo, olhando para a mão dela. Não era pergunta. Emma não se mexeu. Nesse instante, o terceiro segurou seu ombro, um aperto certeiro, de quem já repetiu o mesmo gesto 100 vezes. O gravador foi retirado de sua mão como se tirassem um objeto inútil de uma gaveta, sem pressa, sem tranco. O aparelho caiu na areia molhada e emudeceu. Algo afundou no peito de Emma. Não a esperança, mas o hábito de registrar. Depois, tudo acelerou. Um tecido desceu sobre sua cabeça, grosso, úmido, com cheiro de sal e poeira antiga. Não era plástico, nem algo que apertasse a garganta. O ar passava, mas como através de algodão. O saco não sufocava, mas esmagava o olhar. O mundo sumiu e virou sons. E eram muitos. Passos, diferentes em peso e cadência. Do alto, pesados e regulares. Do segundo, curtos e firmes. Alguém à direita arranhava a raiz com a bota. Alguém atrás, perto, quase pisando no calcanhar. A água ainda sussurrava à esquerda, mas logo ficou para trás. Agora folhas farfalhavam ao redor, fivelas batiam, um mosquetão tilentou uma vez. Viraram Emma, e ela andou. Não sozinha, foi conduzida. Eles não amarraram suas mãos. Isso era ainda mais assustador. Quando não se pode erguer as palmas, a culpa é da corda. Quando se pode, a culpa é saber que erguê-las não adianta. Os dedos buscaram o bolso onde costumava estar o telefone, mas não havia nada. O segundo já cuidara disso. O primeiro deu uma ordem, curta, rígida. A coluna se moveu. O saco grudava nas têmporas, nas faces. Gotas se juntavam no tecido e caíam pesadas na pele. O algodão úmido cheirava a paiol velho. Havia nele uma poeira que chuva nenhuma lava. Ela tropeçou numa raiz. Não caiu, seguravam firme no cotovelo, mas a canela ardeu de dor. O estalo de um galho sob a bota quebrou o ar como um pequeno disparo. O alto parou meio passo, deixou que ela acertasse a respiração. A misericórdia da esteira, para a carga chegar inteira. Pela trilha dava para ouvir a mudança do piso. A areia virava barro, barro virava tapete de folhas molhadas. À direita, bem perto, estalou uma rã. Acima, um pássaro gritou. Em outras circunstâncias, Emma teria anotado os nomes, conhecia-os em vários idiomas. Mas sob o saco, os nomes viraram sons. Mais à esquerda, ordenaram. Fizeram-na descrever um arco. Ela tentou contar passos, hábito de repórter que teme perder a estrutura. No 18º, se perdeu. Tossilam atrás, alguém parou na frente, e o fluxo de passos se desfez como água que encontra uma pedra baixa. A trilha subia. A inclinação não era forte, mas o saco alongava o caminho. O ar ficava mais quente, mais pesado. Por perto, uma poça parada, e as botas chafurdaram nela tão alto que deu vontade de pedir desculpas ao silêncio. As palmas suaram, o tecido das mangas colou na pele. Mais rápido, repetiram. Sem bronca, sem pressão, só ritmo. Um toque estranho passou pelo seu ombro esquerdo, checagem, para ver se ela estava ali.
não rude, mas seguro, como a guarda conferindo uma fileira. Por dentro ergueu-se uma onda, não de pânico, mas de compreensão límpida. Não perguntariam mais nada a ela. A partir dali, por quê e para quê saíam do vocabulário. Restava o "é assim". Saíram num trecho em que a trilha ficou lisa e firme como assoalho antigo. Os passos amaciaram, aquelas pessoas sabiam caminhar ali. Ao longe, o rio roncou, outro, mais largo e profundo que o banco onde foram pegos. Emma ouviu com nitidez súbita a própria respiração, curta, em lâminas, como se alguém fatiava o ar numa tábua. À direita, uma conversa baixa. Palavras curtas, numa mistura de espanhol com fala local, sentidos simples, checagem, rota, tempo. Ninguém dizia seu nome. Seu nome, nessa geografia, não tinha valor. De repente, pausa. Pararam. O saco esquentou. Por cima, gotas se juntavam na borda e caíam em sua testa. Emma sentiu o coração pulsar nos dedos. A mão alheia soltou seu cotovelo e, por um instante, chegou à liberdade. Os pés continuavam onde os haviam posto, mas ombros, braços, tronco, tudo voltou a ser seu. Chegou a levar a mão ao saco, como se quisesse puxar o tecido e respirar mais fundo. À esquerda, um clique. Alguém, com leveza, devolveu sua mão para baixo, como assistente que recoloca um instrumento na mesa do cirurgião. Sem dor, sem chance. Daqui em diante, a pé, disse o que estava à esquerda. Então, antes, não caminhavam a pé, mas estavam em trânsito, sob regras em que as definições não pertencem aos dicionários, e sim às pessoas. Partiram de novo. Agora, os passos ficaram mais curtos e compactos, como se a trilha tivesse estreitado. O ar mudou de cheiro, menos folha molhada, mais fumaça. Não de fogueira, seca, uniforme. Emma distinguiu um som metálico, breve, como quando alguém prende um mosquetão. Com esse som, o saco pareceu mais escuro. Uma pedra cedeu sob seu pé. O corpo oscilou, o saco escorregou na testa, o tecido apertou e por um momento ficou realmente difícil inspirar. Uma mão nas suas costas a aparou e empurrou adiante. Ela pensou que aquele empurrão era profissional, força exata para impedir a queda e precisa para explicar quem conduz. A floresta seguia em seus afazeres. Embaixo, um bichinho farfalhava. Acima, uma ave gritou. Um mosquito fino achou uma fresta no pescoço e descreveu uma espiral invisível. Tudo isso reforçava a realidade, como se alguém somasse camadas ao som, ruído de fundo sobre a faixa principal. A faixa principal eram os passos. Entraram num espaço que cheirava a terra seca. Algo estalou sob a sola, como se um galinho se quebrasse em vários pontos ao mesmo tempo. O silêncio em volta adensou. Alguém tossiu, curto, contido, como se permite informação. Ordem, parar. Os pés de Emma fincaram sozinhos no chão. Viraram-na de ombro esquerdo à frente. Longe, bem longe, onde o saco já não conseguia fingir que era parede, clareou uma luz, morna, irregular. Emma pensou que fossem lanternas, não o amarelo da fogueira, mas a névoa elétrica constante. De repente, sentiu uma sede nítida. A língua grudou no céu da boca. Apareceu na boca o gosto de tecido molhado. Senta, disseram. A voz estava mais perto do que antes. Colocaram algo duro e baixo sobre seus joelhos. Ela se sentou, sentindo a fisgada no corte da coxa. O tecido do saco esticou mais, à frente provavelmente uma mesa ou a borda de uma plataforma. À esquerda, o farfalhar de papel. À direita, o arranhar de um zíper. À frente, um passo mais perto. O ar vibrou. Ela sentiu uma presença tão próxima que o cheiro do tecido molhado se misturou ao da jaqueta alheia, borracha e gasolina. O silêncio virou expectativa. Não ameaça, procedimento. Pela primeira vez em todo o trajeto, Emma tentou montar uma frase na cabeça. Não quem são, nem porquê, mas algo da vida habitual. Data, local, circunstâncias.
O saco, colado aos lábios, tornou as palavras inúteis antes mesmo de nascerem. Ela fechou a boca. Aqui, disse alguém. O papel foi deslocado. De novo o zíper. E de novo o silêncio. Daquele em que se ouve o próprio pulso. Não amarraram suas mãos, não bateram, não gritaram em seu ouvido. Mas toda a cena foi montada como se nada disso fosse necessário. Era uma linha de montagem, e ela estava nela. Os segundos somavam minutos. Em algum lugar, um interruptor clicou. A luz ficou mais suave ou mais distante, impossível saber. O ar sob o saco esfriou meio tom. Pela primeira vez em muitas horas, ela sentiu, lá dentro, não na pele, não nos músculos, no fundo do peito, subir algo diferente do medo. A aceitação do fato. Tudo o que existiu antes daquele banco de areia ficaria no gravador, nas fotos, na memória. Tudo o que viria depois não dependia dela. Levanta, disseram. A mão no cotovelo voltou a ser seu vetor. Ela se ergueu. Um passo, outro, o terceiro. Contar já não servia. Bem perto, o cascalho estalou, som de margem, sinal de que não haviam ido longe do rio. Nessa geometria de mata e veredas havia lógica, manter por perto a água, conduzir pelo curso. Levaram-na adiante, e a cada metro a sensação de procedimento só se reforçava. Como em corredores onde portas se fecham sempre do mesmo jeito e a luz é sempre uniforme. Ela continuava sem ver nada, mas a invisibilidade deixava o quadro mais nítido. Ela entendeu. Estavam preparando-a para algo. Não para a punição, para um status. Status não se anuncia com palavras, declara-se com o saco, com os passos e com a ausência de perguntas. Nesse entendimento, pararam-na de novo. Tocaram o saco na altura da testa. Não tiraram, ajustaram. E nesse instante, ela instintivamente inspirou mais fundo do que permitiam as respirações curtas de costume. O ar sob o tecido estava mais fresco. Por um segundo, pareceu uma graça. Quieta, disseram-lhe. Foi a primeira palavra dirigida a ela e não ao processo. E ela obedeceu. Atrás, uma corda rangeu curto, não como nó, mas como cabo esticado. Com esse som, uma ideia picou a cabeça como agulha. Acampamento. Fixo. Não abrigo de uma hora, mas um lugar com nome. Aqui. Emma não sabia quanto tempo passara desde o banco de areia. Sob o saco, os minutos tinham a mesma cara. Mas pelo cansaço das pernas, pelo peso nos ombros sob a jaqueta encharcada, pela secura na garganta, entendia. O caminho até o aqui fora mais longo do que parecia na margem. Sentou de novo, desta vez sozinha, sem ordem. O mesmo apoio duro tocou seus joelhos. Alguém ao lado deu um passo, o tecido da manga roçou. No ar desenrolou-se leve o cheiro de tabaco barato. No instante seguinte, o cheiro sumiu, como se tivessem desligado um botão, e o silêncio virou protagonista. Nele, qualquer palavra soaria como juramento. Por isso, não houve palavras. As palmas repousavam nas coxas. Ela sentia o polegar da mão direita mover-se de leve, hábito de contar batidas do coração quando não restam palavras. 1, 2, 3. No 15º, passos se aproximaram, perto, e pararam. O saco mexeu um pouco com o sopro de alguém. Agora você vai, disseram. Ela assentiu, um gesto quase invisível. Mas quem estava perto viu. A mão no cotovelo voltou. O mundo tornou a ser trajeto. E nesse trajeto não havia fogo, nem gritos, nem gestos bruscos, só a marcha segura de um processo calculado para que ninguém fizesse perguntas, nem por dentro. Levaram-na adiante. O tecido do saco deslizava macio na bochecha. Bem longe, talvez além do acampamento, o rio roncou abafado. Emma pensou que o som da água era o último denominador comum entre seu mundo e o mundo das pessoas que a conduziam, e a ideia lhe pareceu estranhamente reconfortante. Um passo, outro passo.
Depois, começaria aquilo para o que todas as marcas silenciosas do caminho vinham preparando-a. A trilha se estendia na escuridão, e a cada passo Emma entendia com mais clareza. O caminho de volta já não existia. O saco privava-o do direito ao espaço. O mundo encolhera alguns elementos. O tecido molhado no rosto, a mão firme no cotovelo, o roçar de botas ao redor e a respiração de gente para quem aquele percurso era rotina. Andaram por muito tempo. O tempo deixou de ser linear, os passos viraram um som comprido, e o coração batia não pelo relógio, mas por surtos internos de medo. Às vezes, a empurravam com brusquidão quando desacelerava. Às vezes, ao contrário, davam-lhe um segundo para recuperar o fôlego, como se soubessem que uma carga exausta demais poderia cair e atrasar a coluna. À esquerda veio um cheiro de fumaça, seca, não de fogueira, mas constante, como de querosene ou gerador. Emma percebeu e entendeu. Iam para um acampamento. No peito subiu um sentimento novo, não pânico, mas consciência de que tudo antes dali era só introdução. As vozes cresceram. Primeiro 2 ou 3 palavras, depois frases curtas. Ela não entendia todos os sentidos, mas as entonações eram nítidas. Ordens, checagens, relatórios. Naquele grupo, tudo tinha estrutura. Até sua captura não era caos, era ordem. Ordem sem direito de escolha. Pararam-na. Seco. O saco balançou, roçou seus lábios. Ficaram em silêncio absoluto por um segundo. Depois alguém acendeu uma lanterna. A luz atravessou o tecido, um brilho cinzento que feria os olhos. Puxaram-na para o lado, fizeram-na sentar. Sob ela, um estrado duro de tábuas. Sentiu as pernas tremerem, não de frio, mas pela tensão de músculos mantidos tempo demais no mesmo ritmo. Aqui, disse um dos homens. Alguém revisou sua mochila outra vez, outro armou a arma. Tudo transcorria calmo, quase trivial. Sem palavras a mais, sem ameaças, sem gritos. Era uma operação rotineira. Emma tentou respirar devagar. O ar sob o saco era pesado, cheirava a suor, poeira e umidade. Cada inspiração parecia curta, mas ela se obrigava a contar. 1, 2, 3, para não perder o controle. De repente, agarraram-na pelos ombros e a fizeram levantar. Os cotovelos voltaram a mãos alheias, e ela foi conduzida. Agora os passos eram outros, firmes, como em terreno batido. Ao longe, ouviu latidos. Ela não via, mas imaginava. Acampamento. Toldos de lona, galões de combustível, gerador, cordas estendidas entre árvores. Tudo aquilo já descrevera em matérias de outros repórteres. Agora era parte do material, sem direito de escrever, apenas de ser. De repente, empurraram-na à frente e a fizeram sentar de novo. À esquerda, um rangido de metal, como portão ou grade pesada se abrindo. Depois, a empurraram para dentro. O chão era de terra, com cheiro de mofo e ferro. Não tiraram o saco. Ela ouviu alguém dizer, quieto. A palavra foi seca, como um clique. Não precisava tradução. Dentro era apertado. Recolheu as pernas e sentou encostada na parede. Do lado de fora, passos se afastaram, vozes sumiram. Ficou apenas o rumor da mata e o ronco abafado de um motor, em algum lugar próximo, atrás da parede. Emma encostou o queixo no peito e tentou lembrar. Que dia era? 3º? 4º? Entendia que sua reportagem tinha virado um testemunho de outra natureza. A câmera sumira, o gravador ficara em alguma lama. Restava apenas sua voz na memória. Ela sussurrava para si mesma, para não enlouquecer. Sou jornalista, vim para contar a verdade. O saco abafava essas palavras, mas mesmo abafadas, eram seu âncora. O tempo corria turvo. Do lado de fora, passos ora aumentavam, ora sumiam. Algumas vezes, a porta se abriu, jogaram água em garrafas plásticas e pão. Ninguém falava com ela. Ninguém fazia perguntas. Isso era mais assustador do que qualquer interrogatório. O silêncio em que a sua existência só se confirma porque lhe dão água. Emma tentava ouvir os sons do acampamento. Distinguiu o motor, regular, longo,
gerador. Ouviu gritos de araras, então era dia. Ouviu cigarras e cães, então era noite. Assim contava o tempo. Às vezes, tinha a impressão de que os dias se misturavam. Às vezes, tinha certeza de que já se passara mais de uma semana. Mas o principal, ninguém a matava, ninguém ameaçava diretamente. Mantinham-na. Em certo momento, ajustaram o saco e ela conseguiu inspirar um pouco melhor. Nessa hora, surgiu um pensamento. Se estão me mantendo, é porque sirvo para alguma coisa. Esse pensamento virou seu apoio. No dia em que a tiraram do rio, Emma Johansson sumiu do campo de visão do mundo. Seu nome entrou nas listas de desaparecidos. Suas fotos apareceram nas notícias. E ela estava sentada numa cabana escura sob um saco, ouvindo passos e esperando o momento em que sua história ganhasse um novo final. 3 semanas depois de seu nome entrar oficialmente nas listas, surgiram as primeiras imagens no noticiário. Uma mulher em roupas gastas, rosto abatido, caminhando entre 2 pessoas uniformizadas. Ela não olhava para a câmera. Era ela, Emma Johansson. Mas, até chegar a esse momento, a história percorreu um longo caminho, de buscas, boatos e silêncio, em que cada passo parecia aproximando do desfecho, mas, em vez de resposta, abria novas perguntas. Quando Emma desapareceu, o alarme veio da redação em Estocolmo. Ela deveria ter feito contato na noite do 3º dia, mas a mensagem não veio. Primeiro, os colegas pensaram em problemas de sinal. Um dia de silêncio virou alerta. No 4º dia, começaram as ligações para a Bolívia. As autoridades locais reagiram sem urgência. Desaparecimentos na região de Trinidade não eram raros, e uma pessoa não parecia prioridade. Mas quando diplomatas suecos se envolveram e a imprensa internacional começou a publicar, tudo mudou. Foi destacado um grupo de policiais e militares para as buscas. Os primeiros resultados foram inquietantes. A 5 quilômetros rio abaixo, encontraram o caiaque dela. Dentro, objetos pessoais de Miguel, mas nem ele nem estavam lá. Na areia, marcas de várias pessoas. Peritos disseram, eles não estavam sozinhos. Uma semana depois, repórteres europeus chegaram à Bolívia. Começaram a recolher depoimentos, a falar com moradores. Nas aldeias, sussurravam, levaram-na. Alguns afirmavam ter visto uma mulher de saco na cabeça sendo conduzida pela trilha. Outros diziam ter ouvido o motor de canoa à noite. Mas ninguém aceitava depor oficialmente. As equipes de busca sobrevoavam o rio de helicóptero e vasculhavam as margens. Às vezes encontravam tiras de tecido, garrafas vazias, restos de fogueira. Mas eram apenas indícios. Na Europa, seu nome virou símbolo. Os jornais escreviam, jornalista desaparece na Bolívia. O preço da verdade, o silêncio da selva. Nas redes, circulavam fotos de Emma, sorrindo, com a câmera na mão, na redação com colegas. As legendas diziam, encontrem-na. A família voou para a Bolívia. A mãe de Emma mal se sustentava numa coletiva. O irmão disse, não queremos boatos, queremos saber onde ela está. 15 dias depois, chegaram observadores internacionais à região de Trinidade. A pressão aumentava. E então veio a virada. Na noite do 17º dia, numa aldeia perto de um afluente do San Miguel, moradores viram uma mulher. Ela caminhava devagar, cambaleando, roupa rasgada. Ao lado, um menino de uns 10 anos, segurando sua mão. Ele a levou à casa do chefe da comunidade. Assim a encontraram. Emma estava viva. Seu estado foi descrito como extremamente debilitado. Quase não falava. Médicos disseram desidratação, perda de peso, exaustão. Mas não havia sinais evidentes de violência no corpo. A primeira coisa que disse, em espanhol, foi: caminhei muito, eles me soltaram. Essas palavras deram início a um novo enigma. Quem são eles? Por que a soltaram? Onde esteve todo esse tempo? Emma respondia com relutância. No hospital de Trinidade, ficou dias calada. Só depois, quando as forças voltaram, disse: não pude gravar, mas eu me lembro. Foi levada para La Paz e depois para a Suécia. Lá, deu uma breve entrevista.
Cumpri meu dever, vi o que queria ver, mas o que vivi não é para publicação. Em vez de relatar detalhes, mostrou fotos. A câmera, tida como perdida, estava com ela. Nas imagens, o rio, clareiras, acampamentos, canoas. Mas as últimas eram borradas, sombras de pessoas, luzes de lanternas, um tecido cobrindo a lente. Colegas na redação disseram: essas fotos valem mais do que qualquer palavra. Mas os leitores perguntavam: por que a soltaram? Havia algumas versões. A oficial, a pressão internacional forçou quem a mantinha a se livrar do peso. Outra, ela vira algo que se decidiu não esconder, mas mostrar. Uma terceira, foi mantida não para punição, mas para intimidar outros. Emma não deu resposta direta. Disse apenas: entendi que jornalismo nem sempre é texto, às vezes é silêncio. Para a família, isso pouco importava. O principal é que ela voltou. Para os colegas, sua história virou lembrete de que o preço de uma reportagem pode ser maior do que cachê ou prêmio. Para os moradores locais, foi mais uma prova de que, na selva, vigoram outras leis. Hoje, o nome de Emma Johansen ainda aparece nas listas dos que arriscaram pela verdade. Mas sua história é diferente. Ela voltou. E, mesmo assim, ficaram perguntas. O que aconteceu com ela nas semanas em que o mundo procurava seu nome nos boletins? Quem a manteve? Por que a soltaram? Não há respostas. E você, o que acha? Por que a devolveram com vida? Foi um aviso a outros jornalistas ou uma casualidade impossível de explicar? Escreva nos comentários sua opinião. Histórias como esta lembram que a verdade é sempre mais cara do que parece à primeira vista.